Galera, vamos lá, mais uma dessa vez aí, de novo aí no meu vidrinho para falar de ligação covalente, que é a ligação em que acontece o compartilhamento de par de elétron. Por que esse compartilhamento acontece? Vamos lembrar, teoria do octeto, todo átomo quer ficar com 8 elétrons na última camada. Então se a gente pensar no caso, por exemplo, do cloro, que tem 7 elétrons, ele quer receber 1. Então imagina que ele se ligue com outro cloro que também quer receber 1. Então, como um cloro não pode, na verdade, tirar elétron do outro, o que eles vão fazer? Eles vão emprestar, compartilhar, inclusive é um termo que significa usar ao mesmo tempo. Um vai emprestar, deixar usar um elétron de cada um. Então, imagina que entre eles, cada um, então, compartilha esse um elétron, formando o que a gente chama de ligação. Então, repara que aqui o cloro ficou com 2, 4, 6, 7 que ele já tinha, mais um do outro, 8. Aqui também. 2, 4, 6, 7, mais um do outro, 8. Então os dois têm 8, os dois estão com o octeto completo e, portanto, constituem uma ligação entre eles. Aí, esse compartilhamento aqui, ele pode ser substituído, né, esse parzinho, por um traço, para facilitar, para compor ou para mostrar que aqui tem uma ligação. Assim. Essa é a ligação que a gente chama de ligação covalente. E forma com isso uma fórmula final, 2 cloros juntos, a fórmula é Cl2. Cada fórmula dessa, na verdade, tem um nome que vale a pena da gente conhecer. A primeira, que usa os parezinhos de elétrons, é a chamada de fórmula eletrônica, também conhecida nos vestibulares como fórmula de Lewis. Essa segunda, que é a fórmula que usa os traços, a gente chama de fórmula estrutural. E a terceira, que é a junção de tudo, é a chamada de fórmula molecular. Mas então a gente sempre vai ter que fazer as três. Não necessariamente, mas a gente vai percebendo que quando a gente vai pensando em ligação covalente, ao pensar em uma, automaticamente a gente pensa nas outras duas. E em todos os casos a gente tem, na verdade, os 3 casos de fórmula. Então repara que no caso do oxigênio, cada um deles tem 6 e 6, ou seja, cada um precisa de 2 para ficar com 8. Então, se esse aqui tem 6, faltam 2, ele pega um do primeiro, e pega um do segundo, e aí fica com 8. Repara que a gente não pode pegar os dois ao mesmo tempo, a ligação covalente só funciona com pares, então a gente pega um par de cada vez, mas os dois contam para os 2 oxigênios. Então, repara que esse tinha 6, mais 2 do outro, ficou com 8. Esse tinha 6, mais 2 do outro, ficou com 8. Então os dois estão com 8, os dois atingiram o octeto. Só que aqui, como eu fiz 2 compartilhamentos, são 2 ligações, portanto 2 traços. A fórmula final disso, como usou 2 O juntos, é O2. Reparem no terceiro exemplo. No terceiro exemplo a gente tem nitrogênio, com 5 cada um. Bom, se são 5 para 8, faltam 3. Então vamos fazer 3 compartilhamentos, nunca juntos, sempre separados. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, como são 3 compartilhamentos, a gente conta 3 elétrons para cada um a mais. São 5, mais 3 do outro são 8. Esse também são 5, mais 3 do outro são 8. São 3, portanto, compartilhamentos, são 3 ligações. 1, 2, 3. E aí, repara que a fórmula final não leva em conta as ligações, leva em conta o número de átomos que eu usei. Como eu usei 2 N's, a fórmula continua sendo N2. Agora, a ligação covalente não acontece só com átomo igual, ela pode acontecer com elementos diferentes. Aqui, no caso do hidrogênio e do cloro, é um caso assim. Só que repare que o hidrogênio é uma exceção de octeto. Vamos pensar, o hidrogênio tem um elétron só. Ele não vai querer receber 7 para ficar com 8. O hidrogênio é uma exceção, ele quer sempre receber apenas 1. Guarde isso que o hidrogênio é uma das grandes exceções de octeto, sempre apenas 1. Como o cloro a gente já viu também quer receber um só, então vamos compartilhar entre eles apenas um único par. Uma única compartilhamento é uma única ligação, um único traço. Daí a fórmula final, HCl. Repara também que a ligação covalente não tem ordem fixa entre os elementos. Essa ordem foi sendo descoberta aos poucos, então não existe uma ordem certa. A gente sempre pode imaginar que a gente sempre coloca os elementos naquela famosa ordem da química orgânica, a ordem do Chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Essa é uma ordem que a química orgânica costuma colocar os elementos
nas suas moléculas que prioritariamente fazem ligações covalentes. Mas essa não é uma ordem fixa ou não é uma regra certa, mas é só para a gente ter uma noção de colocação dos elementos. Repara que o HCl até pode, de certa forma, seguir essa ordem. O hidrogênio veio primeiro dos demais elementos, mas nem toda molécula segue isso. Então é interessante, à medida que a gente vai conhecendo a substância, saber a ordem certa dos elementos. Bom, vamos agora para outros exemplos em que a gente usa mais de dois elementos na ligação covalente. Um caso típico é o da água. Repara que no caso da água, o oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2, mas o hidrogênio só pode dar 1. Então, se a gente fizer apenas uma ligação, eu deixo o hidrogênio satisfeito, já que ele pegou um elétron do oxigênio, mas o oxigênio ainda precisa, porque ele tem 2, 4, 5, 6, mais 1, 7. Nesse caso, vamos chamar um irmãozinho do cara que já está satisfeito, que é o hidrogênio, com apenas um elétron, e aí a gente faz a segunda ligação. Vamos então compor a molécula de água. É o oxigênio ligando a 2 hidrogênios separados. Vamos manter essa mesma estrutura com 2 hidrogênios separados, um de cada lado, fazendo uma ligação cada um. Então é um traço para um, essa ligação, e um traço para o outro, essa ligação. 2 Hs e 1 O a gente conhece. Repara que a gente pode até deixar o par de elétrons separado aqui, que são esses dois que o oxigênio não utilizou, 2 Hs e 1 O, isso é água, H2O. E esse mesmo raciocínio a gente pode usar para compor outras moléculas. No caso da amônia, o nitrogênio que tem 5 está precisando de mais 3. Como o H só pode dar 1, então vamos chamar mais 2, um aqui e um aqui. E aí a gente faz 3 ligações, que são 3 compartilhamentos, que são os 3 elétrons que o nitrogênio precisa. Aí os Hs ligam ao nitrogênio separadamente, então vamos colocar aqui o nitrogênio e os hidrogênios ligando separadamente. Aqui mais adiante a gente entende qual é a estrutura, ou seja, qual é a geometria espacial dessa molécula. A molécula de amônio tem uma geometria piramidal, mas a gente não vai trabalhar com isso nesse momento. Então estou colocando os Hs mais ou menos no mesmo formato que está aqui. Repare que na água eu não fiz isso, tá? Mas eu poderia ter feito, porque a gente não está falando da geometria. Para quem gosta ou para quem é mais detalhista, vamos colocar a geometria na forma correta, que é a geometria piramidal. A fórmula eletrônica não precisa disso, mas a estrutural é sempre legal a gente colocar na forma correta. São 3 ligações, uma para cada. E aí um N com 3 Hs, a fórmula é NH3. Vamos deixar aqui indicado esse parzinho de elétrons aqui que sobrou. E pronto. Agora vamos para mais exemplos. O caso do carbono, que tem 4 elétrons de valência. Então ele precisa de 4 elétrons. Como o H só pode fornecer 1, vamos chamar mais hidrogênios. Então aqui chamamos mais 1, aqui mais 1 e aqui mais 1. Repara que com isso a gente vai fazer então 4 compartilhamentos, que são 4 ligações. 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar isso no formato correto, que é o formato tetraédrico, o carbono no meio e os 4 hidrogênios em volta. A fórmula final, o C com 4 Hs, é CH4, o famoso metano. E para finalizar a montagem de estruturas, o carbono com 4 está precisando de 4 elétrons, como o oxigênio ao lado só pode fornecer 2, vamos chamar mais um oxigênio com os seus 6 elétrons. Lembrando que como ele fornece 2, então a gente vai fazer 2 compartilhamentos de 1, com isso o carbono fica com 6 elétrons e mais 2 do outro oxigênio são 8. Repare que com isso são 2 ligações para cada oxigênio, 2 para o oxigênio da esquerda e 2 para o oxigênio da direita. Assim, 2 para a esquerda, 2 para a direita, a fórmula final, um C e 2 Os, é CO2. E isso, na verdade, faz a gente concluir uma coisa interessante, quer dizer, os elementos, quando a gente olha para todos esses exemplos, fazem sempre, de modo geral, nas ligações covalentes, o mesmo número de ligações covalentes. Isso a gente chama de valências dos elementos, que ajudam muito a gente, na verdade, a construir fórmulas mais rápido, quando a gente sabe isso meio que de cabeça.
Então, por exemplo, o carbono, se a gente reparar, ele fez sempre 4 ligações, porque ele tem sempre 4 elétrons na última camada. Então a gente pode dizer que o carbono faz 4 ligações, ele tem 4 valências, 4 ligações. Já o oxigênio, ele, por ter 6 elétrons na última camada, faz 2 ligações para ter os 8, ou seja, faz 2 ligações, 2 valências. O H tem só um elétron, ele só recebe uma ligação. O nitrogênio tem 5, para 8 faltam 3 ligações. E o cloro tem 7, para 8 falta 1, uma ligação. E isso é particularmente interessante e ajuda muito a gente a montar moléculas que a gente nunca viu, ou às vezes até a gente não conhece, ou mesmo só conhece a fórmula, na verdade, estrutural, ou mesmo a molecular, que é o caso, por exemplo, dessa, do COCl2. Como é que a gente pode fazer para montar alguma molécula que a gente nunca viu ou não conhece? Como é que eu começo pensando? Ora, quando a gente vai montar uma molécula como essa, a gente sempre começa pensando no elemento que faz mais ligações. O elemento que faz mais ligações vai ao centro da estrutura. Bom, aqui a gente tem o carbono, que faz 4, o oxigênio, que faz 2, e o cloro, que faz uma só. Então vamos colocar no centro o elemento que faz mais ligações, é o carbono. E aí em volta dele colocamos outros elementos, o oxigênio e, lembrando que são 2 cloros, então vamos pôr aleatoriamente o oxigênio e os 2 cloros. Só que agora para ligar, a gente vai começar ligando o elemento mais simples, que é o elemento que faz menos ligações, é o cloro. Cada um faz uma ligação, vamos ligar o elemento central que é o carbono, que é o que mais precisa, com cada um. Repara que quando eu fiz isso, eu acertei o cloro, cada um precisava ligar uma única vez e já ligou. Só que o carbono, que precisa de 4 ligações, só ligou 2, estão faltando 2. E o oxigênio também precisa de 2. Ué, então se o carbono precisa de 2 e o oxigênio precisa de 2, vamos fazer 2 e pronto, está montada a estrutura que a gente queria. Legal? Então agora é só mandar bala em exercício e qualquer coisa pode me procurar. Obrigado, gente. Valeu!